porque tanta gente que tem vontade de viver não pode. Então a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida da gente. Mas se a gente for dar as costas para os outros com medo da doença, é claro que a gente um dia vai morrer. O povo disse que foi um anjo que apareceu, uma menina, né? Eu não sei bem, que eram uns vídeos que apareceu na internet. Aí o povo postava no zap, mandava aqueles zap no zap, né? Dizendo que uma menina que tinha um anjo tinha aparecido e disse que tinha um cabelo com um anjo dentro de uma Bíblia. Fazer um chá e depois colocar o cabelo no mesmo canto. Mas eu não tomei chá, não. Muita gente olhou e achou, mas depois os comentários dos padres, os padres foram contra, que isso não existia. Eu também não sei, né? Cabelo, não sei se era meu ou se era de um anjo que veio botar. Aí não sei, né? Mas o povo não diz que a pessoa tem que ter fé, tem que... Sei não. Eu sei que no mês, uma Bíblia grande, porque a minha era grande, e eu encontrei. Chegou uma mulher aqui dizendo, Lourdes, procura dentro do livro um cabelo. Tu passa as folhas tudo e se tu não achar... Aí eu não sei mais do significado que foi, não, porque faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Sei que essa história não foi à frente, não, nem ouvi mais ninguém falando. Nem ninguém procurou, uns 20 disse que achou e não melhorou de vida, não. Porque a pessoa fica bom, confia em Deus primeiramente, segundo em medicamento, mas não em cabelo. Porque se for pensar em cabelo, eu vou dizer, é muita doença. Primeiro é uma grosseria, não é? E o que a gente chama de manipulação do sagrado, né? Manipulação da boa fé. Provavelmente quem deu esse conselho ou já tinha o tal cabelo de anjo ou estava vendendo por um bom preço, não é? Um mercantilismo da fé. Primeiro, eu acho um absurdo, né? É de uma má fé escandalosa, uma manipulação, não é, da mentalidade. Veja, o nosso povo, eu aprendi desde muito cedo também nos meus estudos, mas particularmente com o padre Quevedo, famoso padre Quevedo. Eu fui aluno dele num curso breve de 15 dias, 110 horas aulas, né? O padre Quevedo falava de que o nosso povo brasileiro, de modo especial, é um povo que tem uma mentalidade mágica. E por ter esta mentalidade mágica, é um povo muito suscetível a essa coisa do místico, sabe? Das explicações aí mirabolantes. E é um povo, essa mentalidade mágica é aquela mentalidade que dispensa uma certa criticidade, sabe? Ah, para que estudar? Está tudo na Bíblia, está tudo ali. O pastor disse, o padre disse, a mãe de santo disse, quem quer que seja disse, está dito. Mas é um absurdo que encontra acolhida na vida de tantos, né? Por que é que prosperam tantas religiões com essa matriz, não é? Com esse tipo, com esse viés aí de enganação e de manipulação do sagrado. À medida em que vai recrudescendo as relações, né, digamos, mais livres, mais democráticas, entre aspas, mas a população termina apelando para né, para esses caminhos, né, desses dogmas, dessas coisas, porque elas se sentem muito desamparadas, muito desabrigadas,
né, por exemplo, de uma política pública que te diga que você tem direito, né, a um atendimento de saúde, aí você vai para a igreja lá, porque o pastor está dizendo que vai te curar apenas, né, impondo a mão na tua cabeça e tu dando o dízimo quando sair lá do culto. Então, você começa a acreditar que você não tem, e mais, esse processo é grave, porque ele tira e ele abstrai dos indivíduos a capacidade deles se sentirem responsáveis pela sua vida, pelos seus atos, responsáveis pela sua história. É como se eu atribuísse, então, a uma força lá fora a condução da minha vida, ou ao pastor, ao padre. Nós temos que ver como se constrói esse imaginário a partir de um cotidiano que as pessoas vivenciam e que traduz sempre aquilo que se aprende a partir de uma necessidade de uma memorização. Então, se nós formos nos transportarmos para o momento histórico, seja no sentido de pensarmos culturas mais primitivas, ou pensarmos nós hoje, seu caráter mais primitivo, como sendo aquele começar da vida de todos nós, então nós vamos entender a primeira experiência como sendo uma experiência que se faz pela necessidade de uma repetição. E essa repetição requer uma memorização. Então, essa repetição vai configurar uma memorização que está colocada aí, sem que a pessoa tenha um espaço necessário, um espaço próprio para pensar por si mesma e buscar nova forma de enxergar o mundo. Então, quando a educação se faz nessa direção de promover uma repetição, que eu vou guardar sempre aquilo que me disseram ser, para que eu possa repetir, reafirmar, e aí trabalhar muito a questão da memória, para que eu possa enxergar o mundo. Então, eu enxergo o mundo a partir desse formato de compreender as coisas segundo o que já foi dito, e não segundo a capacidade que se tem de refletir por si mesmo a partir dos elementos que possam ser perceptíveis pela sensibilidade e pela a capacidade de reflexão que possa levar o indivíduo a uma forma de pensar que tenha muito mais a sua expressão de racionalidade do que uma memorização. Essa questão da fé e né, desse atrelamento, né, da religião com a ação política, né, é muito forte. Por quê? Porque é um processo educativo que nós nascemos, né, em famílias que normalmente têm o exercício de uma expressão religiosa, ou seja, católica, ou o candomblé, ou o budismo, ou o hinduísmo, né? Mas tem, então você já nasce sendo educado, mas infelizmente não é aquela educação na perspectiva do Freire. Normalmente é uma educação em que nós somos ensinar, e aí por exemplo, o próprio cristianismo tem, né, as religiões de matriz cristã, tem muitas, inclusive essa expressão, a doutrina. Você é doutrinado. Por exemplo, eu fui doutrinado a aceitar que Nossa Senhora concebeu uma criança mantendo-se virgem. E aí eu tenho que acreditar nisso e não questionar. Eu fui doutrinada a acreditar que eu tenho que obedecer os meus superiores, independente de que regra esses superiores me imponham. Se elas me serão nocivas, se elas me serão danosas, mas eu tenho que obedecer, porque essa é a regra. Né? E aí essa questão fica muito incrustada e termina transcendendo para esse mundo do público mesmo, com as separações, digamos, oficiais, legais, né, legislativas que nós temos de Estado de um lado, igreja de outro, ou a fé do outro, mas as coisas se brincam, as coisas se misturam.
E aí, o que é que nós observamos? Inclusive, né, as pesquisas nos mostram isso. A cada momento de que acontece um recrudescimento, né, do processo social, mais intensa aparece essa presença desses dogmas, dessas manipulações religiosas. Aquilo que foi sendo proposto tradicionalmente pelas formas de ensino seria muito mais nesse sentido de você repetir aquilo que as gerações passadas já disseram, sem que você tivesse a oportunidade de pensar por si mesmo, e aí o seu imaginário, como é que ele se constrói? Ele se constrói a partir do momento que busca uma imagem de um mundo que possa ser construída a partir daquilo que fica nas diferentes narrativas expostas, seja pela tradição que está consolidada na família, seja discurso. O discurso que pode ser oral ou escrito, mas que vai trazendo sempre uma imagem que foi sendo construída por um passado, ou por uma tradição, melhor, que vai se reportar a um passado que continua como se não houvesse possibilidade de uma ressignificação de tudo que foi feito a partir dessa necessidade e capacidade de reflexão do indivíduo que está vivendo no momento presente. Fiquei muito impressionado, fiquei muito perturbado, assim. Eu fiquei muito temeroso, porque foi uma doença que a gente não esperava, a gente não sabia nem o que era. A gente viu aquele clamor que vinha chegando, né? Eu fiquei votei em Bolsonaro e fiquei muito traumatizado desde não ter fechado as fronteiras. Para não vir essa doença que veio de outro país, veio da China para cá, né? Se eles tivessem feito fechamento de fronteira, fechar a fronteira. Aí nem vai ninguém para lá, nem vem ninguém para cá. Não tinha trazido a doença para cá. Porque morreu mesmo de gente, acabou mesmo de cidadão de bem, pai de família, dono de casa, né? Cidadão da alta sociedade, gente caridoso, gente bom, humano. Porque foi uma doença que ninguém esperava, a gente não sabia as consequências, não sabia a sequela. Muita gente só ajeitou, como é que disse, se higienizou, mas teve muito que não soube nem se higienizar. Por causa que não tinha prevenção, pegava no portão, pegava na porta, pegava numa maçaneta, no cadeado, e não tinha cuidado de lavar as mãos, higienizar um alimento para se alimentar, infelizmente pegou e morreu. Achei que ia morrer muita gente, né? Se for desse jeito aí que eles estão dizendo, vai morrer muita gente mesmo. Daqui que aparece uma vacina, né? Foi isso. É porque o povo fazia uma soma muito grande, né? Que parece que todo mundo ia morrer. Que todo mundo ia morrer, que você parece que não podia sair nem no portão, que pegava a doença, né? Nem chegar perto. Nenhum chegar perto, nem ninguém, nem um povo de casa era para se afastar. Eu mesmo não me afastei de ninguém, não. Dentro de casa, da minha família, dos meus filhos, eu nunca me afastei. O que mudou é porque quase o cabo não sai de casa, né? A minha rotina permaneceu quase a mesma, porque eu vou pro sítio, aí eu volto, mas também não posso estar saindo para outros cantos, para cima, para baixo, para casa de um amigo, uma coisa e outra, não dá certo. Quando a gente fala fé, ou quando a gente fala teologia, essa palavra não é uníssona, não é? Ela é uma palavra ambígua, no sentido de existem compreensões e compreensões dela, não é? Agora, se você pergunta a fé, a teologia, a espiritualidade, a questão política, para a própria teologia, ela vai ter um significado, não é? Se eu pergunto, por exemplo, para um torcedor do Flamengo o que é que ele acha do Vasco, né? Evidentemente que ele vai ter uma perspectiva de olhar para o vascaíno, para o time do Vasco, falando flamenguista. Então, se você pergunta para uma ciência quaisquer,
sobre a teologia, ela vai dizer da teologia a partir do olhar dela, não é? A partir do olhar específico, não é, do arcabouço teórico, intelectual desta ciência. De modo que não existe uma objetividade absoluta, não é? Não existe uma objetividade absoluta. Então, nesse sentido, eu penso que o papel da fé, né, a partir do meu olhar de padre, de teólogo, eu também sou psicólogo de formação, não é? Com mestrado em psicologia, eu digo que o papel da fé é contribuir na visão, né, de mundo, na mentalidade das pessoas. Mas é evidente que na própria concepção de fé interna corporis, vamos assim dizer, da igreja, ou das pessoas que frequentam uma comunidade de fé, esse tema também não é convergente. O que acontece? Aquilo que vai sendo difundido, que vai sendo massificado pelos meios de comunicação, família, a religião passa a ser um meio muito propício para difundir uma forma comum de pensar, e essa forma comum de pensar fica guardando uma tradição na sua forma de entender as coisas, e vem a questão, é muito mais fácil repetir do que buscar compreender a partir de uma investigação própria. Por exemplo, nesse contexto de pandemia, existem pessoas que imaginam que a pandemia é um castigo divino, que Deus mandou a pandemia para punir a humanidade por estar distante dele, pelo pecado, ou para mostrar algum outro horizonte de perspectiva da vida e da história. Eu não comungo desse ideal, não é? Eu não comungo dessa visão, jamais. Não pertence à minha história de fé, não pertence à minha formação. Então, o senso comum seria um olhar puro e simples para as coisas, para as imagens que me aparecem, sem que eu faça nenhum questionamento sobre o que está sendo determinante para elas existirem. Eu não faço nenhuma reflexão para saber por que eu estou enxergando certas imagens, se de fato há uma correspondência entre o que os meus olhos, inclusive, são capazes de enxergar e aquilo que de fato está colocado para essa visão. Então, a própria ciência, quando avança, ela dá conta de que o olhar, o próprio olhar, que é aquele dos sentidos mais sublimes, vamos dizer assim, extraordinário, o dos sentidos mais extraordinários que dizia um Aristóteles, porque é o ver as coisas, e daí remete para todas as outras possibilidades de sentir. Se você entender que esse olhar nem sempre ele dá conta daquilo que as coisas são, de fato, nas mais diferentes formas de pensar, seja considerada a distância, ou o lugar em que se coloca em relação àquilo que se quer enxergar. Então, isso vai configurando um contexto em que as pessoas simplesmente se deixam levar sem um questionamento, sem uma investigação para poder se expressar em relação ao mundo em que está inserido. A primeira questão que eu acho que é fundamental para a gente entender é a educação, não apenas como um processo de preso ao ambiente da escola, mas a educação, como acho que o próprio Paulo Freire nos coloca, como esse elemento que nos permite o apropriar-se daquilo que
não nos é conhecido. O sociólogo, né, Zygmunt Bauman, nos coloca muito isso. O conhecer. Conhecer, né? Conhecer como funciona, por exemplo, a estrutura de uma fórmula matemática ou as relações e as interações políticas que levaram ao descobrimento do Brasil ou à eleição do Jair Bolsonaro. Então, é conhecimento que move a educação. E quando esse conhecimento, cada vez mais, ele é limitado, ele é disciplinado ou ele é controlado, sobretudo, a educação, e aí a educação escolar entra nesse processo, ela começa a escapar dessa sua formatação, que seria o espaço aonde eu conheço. Então, eu vou pensar numa força que está para além das nossas possibilidades, e que eu ficando na sua dependência, eu acreditando nessa força já é o suficiente. Então, de uma forma mágica, as coisas acontecem. Isso significa dizer, muito mais cômodo, porque não exige a necessidade de tempo para você se dedicar a pensar, e o esforço intelectual que você tem que fazer para poder compreender certas coisas. O negacionismo ganha muito espaço, com muita facilidade, porque o que é que o negacionismo traz? Ele traz uma possibilidade de se saber das coisas a partir do que eu creio e acreditar que as coisas se fazem de uma forma mágica, com aquilo que a sensibilidade dá conta. Quer dizer, o conhecimento fica muito no nível da percepção. Ave Maria, fiquei muito perturbada, vendo a hora cair em cima de mim. Mudou muita coisa, que eu deixei de andar, os cantos que eu andava, com medo de pegar a danada das coisas. Ficou tudo mais diferente. Não vou dizer que era igual antes desse negócio. Não, Lourdes. Ter cuidado e levar para frente, em nome de Jesus. Ah, me cuidei demais e estou me cuidando. Com álcool gel, pouca gente, pouca visita. Mudou muita coisa. Mudou porque eu sempre gostava de andar, de passear, de conversar, de dialogar. Tinha umas amizades até boas. E de lá pra cá, acabou, se encerrou. A higienização, a cabeça que faltou cair o couro da mão, lavar com álcool, né? Ter um bom cuidado, lavar a mão o dia todinho. Eu faço pra onde não ir no hospital, passei 2 anos sem ir. Já fazia 1 ano que eu não ia, e de lá pra cá não fui mais. Porque é onde tem mais, todo mundo chega, pega num troço, pega no outro, transmite mais. Lá é mais transmissível a doença, né? Eu mudei completamente o meu modo de viver. Quando passar, a gente vai ter aquela lembrança que a gente se cuidou e a gente foi um vitorioso de ter escapado. A gente vai ter o que contar. Quem viverá vai ter o que contar do que escapou. Porque foi um momento de tribulação, foi um momento de dificuldade, foi um momento que a gente pensava que a gente ia também, eu com minha deficiência que eu tenho de coração, renal, cheio de problema de saúde. Eu imaginava, se eu pegar, eu não escapo não. Se eu pegar, eu vou direitinho, já sabendo que não volto mais, né? Se eu desde a frente pegar, eu já saía despedido que não voltava. Vai se lembrar de quem morreu, né? Por muita gente, né? E das vacinas que estão aparecendo. Lembrar sempre, eu vivia presa dentro de casa sem poder sair, com medo de sair. Tem na hora de pegar, né? Não, aí vai ser outra vida. Se Deus quiser. Andar, de passear, né? De muitas coisas, de muita gente que conhecido, que morreu, que ninguém sabe se foi da doença mesmo, né? E ficar só agradecendo a Deus porque está vivo. A pandemia, como qualquer evento da história, ela pertence ao curso da vida, não é? Ou seja, muitas situações elas têm uma explicação já aqui e já agora.
Explicações que eu digo exatamente por estudo, por observação, por compreensão crítica da história, da vida, a gente vai encontrar muitas respostas, não é? Muitas respostas a gente encontra na observação crítica da vida e da história. Por exemplo, a questão da pobreza, a questão da miséria, isso faz parte de um modelo de organização social em que o próprio homem ou o conjunto da sociedade é quem produziu, mas você vai encontrar muitas pessoas em situação de pobreza ou de miséria que vão dizer assim, a gente é assim mesmo, né? A vontade de Deus, fazer o quê? Deus quer assim, não é? Deus permite assim. E aí eu vou concordar com o Marx, né? Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele, naquele contexto dele, e olhando para a igreja lá do seu tempo, o Marx tinha razão. A igreja, de fato, alienava as pessoas da sua própria situação, da sua própria realidade, porque interessa para o sistema uma igreja que mantém as pessoas calminhas, quietas, né? E a gente sabe, por exemplo, que não só a nossa igreja, a minha igreja católica, mas a gente sabe que aqui no Brasil, nos anos 70, mandaram carradas, com todo respeito e entre aspas, de denominações protestantes para exatamente acalmar o povo, calar o povo, né? Dopar o povo, as pessoas, com uma religião alienada, aérea, uma religião espacial, né? Por outro lado, nós temos também exemplo contrário. A Igreja Católica do Brasil, na época da ditadura, por exemplo, teve um papel fundamental de resistência, não é? Um papel, nós sabemos, por exemplo, quantos bispos fizeram das igrejas esconderijos de perseguidos políticos. Eu lembro aqui, por exemplo, Dom Helder Câmara, eu lembro aqui o cardeal Arnes, aqui em São Paulo, e tantos outros, né? Quantos foram os padres mortos, torturados, perseguidos, porque tiveram um papel de contestação, não é, daquela realidade da ditadura do Brasil. Então, nesse sentido, o Cristo revolucionário, ele é um horizonte possível de interpretação ou de vivência da fé. Agora, e por outro lado, nem sempre esse Cristo é visto assim. Por isso que eu digo que a religião ela não é também convergente, uníssona, é uma realidade também ambígua, de múltiplas interpretações. Né? E também, felizmente, ao mesmo tempo, também vamos assistindo, né? Um Júlio Lancelotti, um Dom Pedro Casaldáliga, né? Que saiu, foi lá para o interior do Brasil, numa área de extremas, de conflitos agrários gravíssimos, ele estava lá, dizendo, a terra é para quem dela precisa, não para quem dela usa como moeda de riqueza. Ou Júlio Lancelotti, né? E aí você pega um Júlio Lancelotti e um padre Fábio de Mello, que vive apenas de, né, utilizar a cara bonitinha, né, nas mídias para fazer palestras. Eu acho muito interessante o padre Júlio Lancelotti, ele coloca uma coisa, o Deus não está acima de ninguém, ele está no meio de todos. Né? Então, essa inversão que essas mortes, de internamento. Então eu não tive um tipo de medo, né? Seja lá o que Deus quiser. Porque as doenças são geridas por Deus, né? Não é por homem da terra, não é por o vento, certo? Não tive a reação nenhuma, não. Portanto que eu não tinha um tipo de medo. Teve a minha sobrinha, que teve assim um começo,
Mas e ninguém queria ir lá, eu ia. Eu digo, seja feita a vontade de Deus. Eu ia sempre, eu ia lá, ia deixar o leite dela. Ia lá, sempre como o dia a dia, né? Mas graças a Deus até hoje eu não tenho um tico de medo. Já tomei as 2 doses da vacina e graças a Deus estou aqui, não tenho medo. O povo diz, eu tenho muito medo, tenho medo de morrer, tenho medo de ficar com sequela. Eu não. Eu digo sempre, seja feita a vontade de Deus, até agora. Mas eu ajudaria qualquer pessoa que estivesse precisando. Dizer assim, eu estou com a sequela, eu estou com a doença, não sei o quê. Eu não tinha um tipo de medo, não tinha reação. Só que eu tenho muita pena, né? Dá muita dó da gente ver esse pessoal morrendo. As crianças não, porque até agora, né, ainda não teve nenhum assim, problema com criança, não. Quando começou a surgir essa epidemia, ou seja, é uma epidemia que a gente fica meio sem saber a noção ou a verdade ou a mentira, né? E quando a gente veio de fato ver a verdade, é assustador. Minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tive medo não. Falar a verdade, eu não tive medo não, porque se a gente tivesse medo, a gente ia ter, se não tivesse medo, ia ter do mesmo jeito, mas graças a Deus eu não tive não. Eu morava em Campina, aí lá a pandemia estava muito grande, aí a gente vinha morar aqui. Mas foi chegando aqui com 15 dias, nós tivemos. Foi dar leve, mas nós sofremos muito, é muito. Pensa numa doença triste e ruim como é a que nós passamos aqui, é muito ruim mesmo. Lembro. Foi horrível. A pessoa não imaginar que vai andar assustado, com medo, né? Com medo, sem poder sair de casa, né? Viver trancado. A pandemia foi uma coisa que veio para acabar o Brasil. Para arrasar a nossa sociedade. As coisas ficou caras, ficou tudo difícil, ficou tudo de um jeito diferente. Tudo aumentou, tudo subiu, só não o salário mínimo, né, do pobre trabalhador, como sempre. Mas só fez devastação, só foi problema. E está sendo um problema, né, inclusive, né? Você vê só um óleo é 10 e pouco. Nem todo humilde tem condição de comprar uma árvore de óleo. Ou um cubinho daquilo. Você vê, tudo é caro. Imagina num movimento desse, né, de distanciamento, de utilização total das ferramentas virtuais, sem a formação, sem o suporte técnico e sem o apoio político, psicológico. Então, quantos de nós, praticamente, eu acho que ninguém hoje pode dizer eu não tive nenhuma pessoa do meu círculo de família, ou de parentesco, ou de amizade, que não morreu de Covid. E isso não é uma situação, né, simples. São relações que se cortam, são afetos que são rompidos, são pessoas que passam a não mais estarem no nosso cotidiano, nas nossas relações. E isso afeta a nossa cabeça, né? Além do refazer-se, né, nos lugares, nos espaços, né? Então, a pandemia, ela traz esses elementos, né, da exclusão, né, os elementos das diferenças, né, das separações, as desigualdades, né, as distinções ficam muito mais visíveis. Mas é muito diferente você cumprir o isolamento social numa casa ampla, com uma piscina que você pode, do que você estar num barraco,
né, nessas casas conjugadas, uma, né, coladinha na outra, né, em que você escuta, inclusive, a respiração do teu vizinho. Você, inclusive, partilha o mesmo ar que respiram. Então, como é que essas situações elas se colocam para as pessoas? Né? E eu acho que isso é discussão, por exemplo, de educação. De uma educação que tem essa preocupação de termos um engajamento. Pois é, 569.434 vidas perdidas pela pandemia. Ou seja, todos nós tivemos. Eu perdi, né, sofri um baque porque eu me ausentei uns 4 dias no carnaval, fui para o sítio, né? Quando eu cheguei, fui informado assim de supetão que o meu vizinho tinha falecido naquele dia e que o corpo estava chegando na cidade. Um vizinho que eu o conheci adolescente, quando eu fui morar em frente à casa dele. Hoje já era um senhor casado, né? Mas que sempre teve... Ou seja, de repente você... Olha, essa situação acontece. Ela é real. E ela é real porque ela nos impacta. E quando isso acontece, nós precisamos conversar. E conversar não apenas um bate-papo, mas levar isso como uma questão que precisa ser discutida na escola, né, nas aulas virtuais, nos programas de rádio, nos programas televisivos, e a gente, infelizmente, não está vendo isso. Por quê? Porque a pandemia também é uma ferramenta política, é uma disputa de poder. Se não fosse, inclusive, nós não estaríamos aí com uma CPI, né, que está revelando, inclusive, escancarando como a pandemia foi manipulada com interesses políticos de manutenção de privilégios, de situações e de tudo. Bem, eu tenho muita fé em Deus. Eu não tenho medo, porque o que mais atrai a gente é ter medo, né? A gente ter medo, se separar das pessoas, não querer sair de casa. Eu não. Eu sempre usei máscara, sempre usei o álcool gel, mas não me separei de ninguém. E dizer assim, não quero que venha ninguém aqui em casa, que eu tenho medo. Eu sempre digo, seja feita a vontade de Deus. Se é de Deus, agora aí tem essa outra, né? Tem essa que está vindo agora, essa variante. Eu não tenho medo, não. Não tenho um tipo de medo. Porque se eu for dizer a você que eu tenho medo, eu estou mentindo. Aqui, abro minhas portas, vem qualquer pessoa da minha casa, converso com qualquer pessoa, não tem esse negócio de dizer não, porque eu tenho medo. Não tenho, de jeito nenhum. Não tive medo de nada, Mas sofreu bastante. De ser contraído pela pandemia, nem tomei vacina até hoje. Já tomou a primeira? Tomei álcool com força. Tomasse a primeira, não? Não, nem a primeira. Depois tinha vergonha e vai tomar. Tomei não. Eu vou tomar ainda. A fé, minha filha, se a gente não tiver fé e não tiver em Deus, aí piora mais. Aí fica difícil, mais ainda, né? Não? Fica mais difícil ainda, se você não tiver fé. Não tiver com Deus toda hora, né? Não? Fiquei com dor nos ossos, dor nas pernas, que eu não tinha. Aí depois da pandemia fiquei assim, né? Desci ela. Passamos 15 dias de cama mesmo, ruim mesmo. Mas graças a Deus, estamos aqui contando a história. Fé é muito grande Deus, né? Que a gente tem. Sempre nós assistindo às missas, todas 6 horas da noite, e pedindo a Deus para ficar boa, né? Pedindo a Deus mesmo com fé. A fé ajudou a superar, crendo que o Senhor existe,
acima de todas as coisas que vierem sobre a terra, existe um Deus bem maior do que qualquer doença, epidemia que vier sobre ela. E a gente sempre estamos buscando a Ele. Para que Deus existiu e que Deus orou por aqueles que sempre orou e pediu a Ele salvação e proteção para todos. A reação minha foi de tomar cuidado e tomar a vacina. Só que depois, no decorrer do tempo, eu esqueci a vacina. Inclusive, igual eu falei, não tomei até hoje ainda. A igreja tem um poder. Mas o poder da igreja, se na história passada foi um poder também de ordem, vamos assim dizer, civil, a igreja mandava e desmandava. A igreja, ela também impunha-se até pela força, não é? Ou aceita Deus ou morre. Ou aceita a igreja ou morre muitas vezes, né? Mas hoje, nos dias atuais, de tempos para cá, a igreja, com certeza, tem revisto o seu papel. Eu digo sempre que a igreja tem um papel e ela atua nas consciências. Ela não tem poder de polícia, não é? Ela não tem um poder de produzir um comportamento à força. Por exemplo, a noção de pecado, a questão da reta consciência, é uma fala da igreja, mas ninguém vai verificar se você vive isso. E se não viver também, não vai haver uma condenação no sentido punitivo, civil. Você não vai ser preso por cometer um pecado, por exemplo. O poder da igreja é exercido na consciência. A igreja tem poder na palavra, no direcionamento, na ética, nos costumes. É aí que ela atua, não é? Porém, também isso não deixa de ser um poder. Isso também não deixa de ser um poder. Mas aqui, e de novo, tem o duplo aspecto. Vamos pegar agora, por exemplo, no atual contexto político que vivemos. Existem padres que abençoam o governo genocida de Jair Messias. Existem padres que aplaudem e defendem um governo com viés ditatorial, antidemocrático, não é? Que defende a cultura da morte, as armas, a ditadura, etc. O preconceito racial, homofóbico, o preconceito relacionado a gênero, etc. Existem colegas, e olha, aí eu posso dizer a você, não é que eu vi na televisão, eu conheço, converso, vejo nas nossas reuniões, muitas vezes, levantando a bandeira, mas também conheço, né, e compartilho daqueles colegas, né, e daquela visão que nós temos um papel aqui, sim, revolucionário no sentido de, para nós, na nossa gramática mais religiosa, chamamos isso de profetismo. Lembrando os profetas lá de Israel, tinham a coragem de colocar o dedo no nariz lá dos reis, dos imperadores, e dizer que eles estavam errados, dizer que o povo estava sofrendo, que o povo estava na pior, de que eles estavam sendo infiéis ao povo. Então, o profetismo na igreja tem a ver com esta coragem, né, de se levantar e dizer, olha, as coisas não estão boas, não é por aí, não é por aqui. Quando nós pensamos as razões de ser desse avanço do fascismo, que aposta justamente nessa comodidade do pensar, que as pessoas passem a aceitar com mais facilidade aquilo que já vem pronto. Então, essa história de pegar as coisas prontas, que cria uma dependência e as pessoas não refletem sobre a significação da dependência. Então, criar a necessidade dessa dependência no sentido intelectual, no sentido físico, dependência em todos os níveis, faz com que
se cria um espaço apropriado para se promover uma orientação, e essa orientação vem investida de tudo aquilo que se possa pensar em termos formativo, educativo, no sentido de que as pessoas aprendam a lidar com essa coisa de parecer receber as coisas prontas para satisfazer as suas necessidades. Então, quando você coloca a questão da pandemia, parece que ela acaba, de algum modo, denunciando isso que já vinha acontecendo e que se faz de uma forma mais expressiva quando, através dela, eu posso enxergar de uma forma mais próxima a questão, inclusive, do fascismo. Esse fascismo que ganha espaço com essa questão que coloca do ilusório, o ilusório que eu digo no sentido de levar as pessoas a acreditarem que a sua autonomia acontece à medida que se subordinam a uma vontade, a uma determinação de outra. Equivocadamente, aí, num paradoxo que fica, as pessoas acreditarem que isso é o que lhe dá segurança, isso é o que lhe dá felicidade, isso é o que lhe dá uma satisfação na mais diferente forma de ser. E aí entra a questão da pandemia, que para mim passa justamente por aí. Como as pessoas ficaram na história de preferirem, em grande quantidade, a acreditar naquilo que é mais simples, naquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? O mais fácil para a vida é manter um cotidiano, colocando-se à margem da ciência, um cotidiano que ignore tudo aquilo que as orientações científicas dizem. Olha, mantenha o distanciamento, use máscara. Nós precisamos investir em estudos para se produzir uma vacina que se fez. Então, essa história de esperar uma vacina que vai resolver a situação, é muito mais fácil acreditar que a minha fé seja determinante para que eu não seja atingido pelo vírus. A morte é uma coisa comum para todos. Então, Deus vai dizer quando será o dia, a sua hora. Então, não tem por que estar agora com essa história de se submeter a essas orientações científicas que requerem um trabalho a mais para você ter os cuidados com a questão da higienização, os cuidados de não aglomerar, todos esses cuidados que requer a pandemia e que a ciência diz que são necessários, eu prefiro ignorá-los e ficar alimentando essa imaginação a partir daquilo que a tradição me disse que é. Então, uma magia que está colocada aí a partir de uma força que está para além das minhas possibilidades é o suficiente. Então, basta acreditar. Basta acreditar no meu Deus, basta acreditar no meu pastor, basta acreditar no meu padre ou no meu líder espiritual e que, por sua vez, possa estar muito bem representado em um líder político. A nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ainda que, ao meu ver, né, timidamente, ela tem se levantado. Se você procurar as notas da CNBB, seja da instituição, seja em conjunto com a OAB, a ABI, outras entidades sociais, tem se dado o recado devidamente polido, institucional, né? Porque também não é para fazer panfletismo político, não é? Mas a CNBB tem se posicionado. Então, essa questão da dogmatização, né, opressão dogmatizadora, é uma coisa bastante relativa.
E na instituição Igreja Católica, ainda que nessa dialética, ela se faz presente também no sentido da libertação. Que dentro da teologia existe a teologia da libertação, né? Leonardo Boff e tantos outros, não é? Formatadores desse pensamento, que tenta unir a fé com a vida, a fé com uma história crítica, a fé como agente transformadora da sociedade e da história. Evidentemente que essa teologia foi e é combatida na Igreja, mas ela teve e tem um papel preponderante no sentido de ajudar a dimensão crítica da nossa fé, da experiência de fé. Né? E aí, como é que nós nos situamos nisso? Como é que eu, enquanto professora de uma universidade pública, professora de uma disciplina, de uma cadeira de sociologia, como é que eu vejo, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra? Ou o movimento das pessoas que vivem em situação de rua? Ou o movimento das pessoas, por exemplo, os trans, as lésbicas, os gays? Como é que eu me situo nesse movimento? Eu tenho alguma coisa com isso, ou eu posso me encastelar, me isolar? Eu acho que é essa situação muito que essa discussão da educação e nós, enquanto indivíduos, né, nesse processo. Não, mas enquanto professora da universidade, o máximo que eu posso fazer é transformar a luta dos trabalhadores sem terra em objeto de pesquisa. Aí vou e faço meu projeto de PIBIC, escrevo um artigo que tem repercussão mundial, mas eu não conheço, por exemplo, o camaradinha que está lá no assentamento, enfrentando a polícia. Eu não tenho essa solidariedade com ele, essa ligação. É apenas um objeto. Então é muito isso que o Paulo Freire nos coloca. O que é ser um intelectual orgânico? É você, né, ter toda essa possibilidade que você tem de estar na academia, de estar, né, e fazer desse momento um espaço. Ou seja, não é essa coisa piegas de você... Não, é ver, né, essa relação como uma relação orgânica, dialética, certo? Eu tenho uma informação, eu tenho um conhecimento que eu posso não levar para o outro de uma forma mecânica, mas tematizar, problematizar com esse, para que ele também comece a compreender essa realidade, comece a se apropriar desse mundo. Nós temos um papel de esclarecimento também às nossas comunidades. E mais do que esclarecimento, nós temos um papel mais amplo ainda, é de ser contra e combater o negacionismo, né? Aqueles que negam que esse vírus mata, aqueles que negam que a única solução é a vacina, é o distanciamento, é o cuidado, não é? Só que isso tem consequência, não é? Vocês não imaginam o quanto eu sofri. Eu tive pessoas que deixaram as minhas missas porque acham que eu estava combatendo determinado político, que eu estava reduzindo a missa à política, a igreja não é lugar de política, numa compreensão distorcida. Então, veja, a política não tem a ver com partido, política não tem a ver com eleição, política tem a ver com a vida. Mas o nosso povo reduz muito esse sentido de política. A própria igreja, quando faz campanha da fraternidade com um tema relacionado à vida, por exemplo, a ecologia, a educação, a economia, nossa senhora, vocês não sabem quantos católicos se levantam contra a igreja. Existe um grande grupo de católicos que são contra essa campanha, são contra a CNBB, por conta desta conexão fé e vida, religião e política,
não é? Então, o nosso papel é eminentemente em defesa da pessoa humana, da vida humana. E onde ela está ali ameaçada, a nossa fé tem que entrar. Né? É evidente que o nosso objeto nunca será a política enquanto tomada de poder, etc. e tal. Eu digo sempre que existe uma convergência entre fé e política. Fé e política. Em determinado momento elas se cruzam, mas a nossa dimensão prossegue. Prossegue aí dentro da nossa leitura e da nossa perspectiva, persegue para o eterno, para o meta-histórico, né? Para além da história. A política ela tem uma dimensão, vamos assim dizer, horizontal. Agora, negar a ciência não é que essas pessoas que o fazem não acreditem na ciência, mas elas negam a ciência como uma estratégia política de controle, né? de se apropriar disso. Ora, eu nego a vacina, mas eu estou vendendo um remédio que eu estou levando lucro do laboratório que diz que é eficiente. Então, mas quem é o medicamento, o remédio é produto da ciência, tanto quanto a vacina. E aí o Achilles Mbembe, né, um pensador africano, coloca da questão da necropolítica, a política da morte. Né? Então, negar a ciência, negar não essa racionalidade naquela perspectiva positivista, mas a racionalidade numa perspectiva, digamos, dialógica, de que a razão nos permite compreender aquilo que nos parece nebuloso, não explicado, complicado. Então, se eu nego essa capacidade que nós, enquanto humanidade, construímos através da ciência, né, eu estou, portanto, permitindo, né, que as pessoas morram. É essa instrumentalização da ciência como uma ferramenta, né, dessa manipulação política para preservação de interesses, para manutenção de posições. Né? Por exemplo, e aí é interessante porque essa situação ela acontece, né, não no foco isolado, mas era todo um processo de orquestração. Você vai, o presidente norte-americano, né, o anterior, estava lá, né, com essa posição, e a própria discussão da pandemia traz essa reflexão de como a ciência ela e como o vírus ele é biológico. Agora, a pandemia é política. Né? Então, como a pandemia é política, o trato com a pandemia, e aí envolve vacina, ciência, interesses políticos, traz toda esse caldeirão de situações que precisam, inclusive, ser discutidas, ser tematizadas, ser problematizadas, seja nos meios de comunicação, seja na academia, nas escolas, na universidade, mas, infelizmente, a gente não vê muito esse processo acontecendo, né? Dessa problematização da pandemia, não como uma questão biológica, mas como uma questão política. Não é nem bom, né, a pessoa lembrar, né, de passado. Porque a pessoa tem que pedir a Deus para tirar da cabeça, né, para esquecer tudo que passou, né? A Deus para esquecer.